de hoje é muito importante, né? Porque a gente veio para os Estados Unidos e a gente acaba não seguindo algumas das culturas americanas. A gente acha que a gente consegue viver entre duas culturas e que isso não vai ter nenhuma consequência. No caso da educação, ele tem consequências. Tem consequências quando eu não escolho as matérias certas para o meu filho e tem consequência quando eu não começo a acumular para o meu filho o quanto antes, tá? Alguns de nós, porque mudamos há pouco tempo, eu, por exemplo, comecei a poupar para o meu filho quando eu acordei, ele estava no 8º ano. Então, eu tive pouco tempo. Então, a melhor resposta seria: quanto mais cedo, melhor. A partir de 15 dias de vida, isso já pode ser implementado, né, na vida, por exemplo, na vida da criança, e criar como se fosse uma poupança. Esse é um excelente presente de Natal para os pais darem para os seus netos, para os seus filhos e os avós darem para os seus netos, tá? Idealmente, o número mágico em qualquer produto que trabalhe com juros compostos é 10 anos, que é o tempo que demora geralmente para que esse produto ele comece a praticamente virar sobre ele mesmo, tá? Então, a gente acaba ganhando essa alavancagem depois dos 10 anos. Se a criança já tiver mais de 10 anos, que é muito o caso de várias pessoas que estão aqui nos ouvindo, né? Então, aí a gente pensa numa estratégia que chama overfunding, ou seja, eu vou fazer esse acúmulo para o meu filho de uma maneira diferenciada, que depois a Adriana vai explicar um pouco. Tá? Pode mudar, Adri. E aí, se eu realmente não comecei, que foi exatamente o meu caso, né? É, eu cheguei até entender onde é que eu estava pisando. O Thiago tinha 14 anos. E aí, o que fazer? Então, aí a gente precisa de outras estratégias, e a gente tem algumas, porque o nosso produto é muito flexível, né? E então a Adriana vai explicar sobre isso, mas cada idade, cada perfil de família e cada objetivo, a gente consegue ajudar essa criança de uma forma diferenciada. A criança e os pais, tá? Composição de preços. Quando a gente fala de custeio de faculdade, a gente não pensa que nos Estados Unidos é um pouco diferente do Brasil, que a gente pensa em matrícula, em anuidade, em mensalidade. Então, isso é uma parte, isso chama tuition, é o quanto eu pago para a faculdade, só que não é só isso. Eu preciso da composição de preços, né? Então, e vai incluir o dormitório e alimentação, os livros e materiais e algumas outras taxas e despesas da faculdade. Por exemplo, o exemplo de novo do meu filho, quando chegou a primeira, o primeiro statement, né, o primeiro extrato da faculdade, lá tinha mais de 3.000 e poucos dólares de seguro-saúde. Aí eu falei: eu não vou pagar esses 3.000 e poucos dólares. Por quê? Porque o meu filho já tem seguro-saúde, tá? Então, a gente tirou aquela linha. Então, assim, existem várias alíneas que a gente consegue discutir, mas pense em composição de preços. Pronto, Dri, próximo. Agora, o meu é que travou. Assunto importante, galera. Vamos, É isso. isso. Essa fonte é do US News, né, relativa a 2024 e 2025, que ainda não saiu desse ano. Então, aqui a gente pegou média, tá? Para quem está na Flórida, a média das escolas públicas estaduais é um pouco abaixo disso, tá? Vai ficar ali uma média de 8.000 dólares, mais ou menos, de tuition. Mas a gente pegou a média nacional aqui, que seria, para uma escola particular, tá? 43.000 dólares ano. Tá? Média. Vai ter escola que custa menos? Vai. Vai ter escola que custa quase 100.000 dólares ano? Vai. Tá? Uhum. Então, por isso que a gente nem consegue falar muito de escola privada. O nosso foco aqui vão ser as faculdades públicas. Então, uma pública
para quem mora fora do estado, na faixa dos US$ 24.000. E para quem mora no estado, na faixa de US$ 11.000, tá? Então, isso aqui eu estou falando a tuition, que seria a anuidade, né? E mais algumas das taxas. Pode mudar, Adri. Então, aqui, o que a gente tem? A gente pegou aquele custo e colocou para vocês terem uma ideia. Vocês estão vendo que hospedagem, alimentação e despesa pessoal, ela é mais cara, né, para o in-state, que geralmente a gente busca no undergrad, que é os primeiros 4 anos de faculdade. Para quem está na Flórida, a gente busca fazer na Flórida, porque muitos dos alunos vão ter o que se chama, que eu vou explicar ali para frente, que é um tipo de uma bolsa. Então, você vê que a hospedagem e alimentação acaba sendo mais cara, tá? Se você tem um filho que ainda gosta de comida japonesa e tem um gosto fino, vai passar de US$ 15.000, tá, gente? Com certeza. Tá? Então, aqui a gente está falando de uma média, novamente, de US$ 27.000, mais ou menos, anual. Então, isso daria US$ 110.000 em 4 anos de estudo. Tá? Se você vem fora do estado, seria já 41.000. Tá? 41, 164 seriam os 4 anos. Pode ir para o próximo, Tri. E aí, como é que você se prepara para essa despesa? Tá? Então, a gente tem alguns instrumentos financeiros, né? Aqui na Flórida temos o Florida Prepay, temos um 529, que é um plano conhecido, e temos, por exemplo, outros instrumentos, como é o caso do IUL, que é o que eu fiz para o meu filho. Fundos pessoais, herança que os avós fazem um trust, por exemplo, para a criança, para que quando ela chegar em X anos, saia desse fundo que ele criou. Então, isso é uma coisa muito comum nos Estados Unidos. Vários de vocês já devem ter visto em filmes. Ah, eu vou pegar dinheiro do trust que meu avô deixou, né? Então é isso. Grants é subsídio, tá? Então é subsídio federal ou estadual e só são elegíveis a grants as crianças que são green card holders ou americanos, tá? Scholarship, gente, daria só por si, dá quase que uma apresentação sozinha, porque eu tenho scholarships de mérito, de esporte, de necessidade e privadas. As privadas são scholarships que eu estava até lendo uma nota que eu fiz em 2018, no primeiro treinamento que eu fiz, estava lá, perguntar se isso é sério. Tinha uma bolsa para quem era canhoto, uma bolsa para quem era baixo, uma bolsa para quem era alto, e uma bolsa para filhos de enfermeiras. Então, assim, é um mundo à parte, tá? E student loans seria outra possibilidade, se você não teve tempo de criar esse fundo para o seu filho ir para a faculdade, é ele fazer empréstimos estudantis, mas ele já vai sair né, com uma dívida grande que vai ter um impacto muito danoso na vida inteira dele, inclusive na aposentadoria, tá? Existem estudos que esse impacto negativo de uma criança que sai com muita dívida da faculdade é que ele tenha uma perda de mais de 30% no que ele poderia ter na aposentadoria dele. Próximo. Então, onde a gente quer ficar? A gente quer ficar no scholarships and grants. Por quê? Porque é um dinheiro que eu não tenho que devolver, tá? Eu acho que se você clicar uma vez, Dri, vai vir a parte de baixo desse slide. Isso. Eles não precisam ser devolvidos. Então, então, é isso que eu quero, tá? Eu quero focar nas duas primeiras, mas eu preciso estar preparada para um outro cenário para que eu não precise usar student loans, tá? Então, o foco é ter scholarship and grants, e o segundo foco é não precisar de student loans. Próximo. Então, agora... Adriana. Uma coisa que a Mônica... Deixa eu só voltar aqui, se eu conseguir.
Tem lua cheia hoje? Acho que tem lua cheia, não é possível isso daqui. Mas uma coisa, vamos voltar ao que a Mônica falou. Não leia isso daqui ainda, mas o que ela falou, o foco é conseguir uma bolsa de estudo, para que você não, a criança não possa, né, devolver o dinheiro. E geralmente, né, a bolsa de estudo é para pagar a tuition. Então, tem casos que a pessoa, né, a criança recebeu o scholarship, recebeu a bolsa de estudo, mas talvez ainda vai ter que pagar pelas despesas pessoais, pelos livros, ou até mesmo, né, o boarding. Então, da onde que vai tirar esse dinheiro? Igual, por exemplo, igual que eu estava falando, mesmo eu dentro da escola, a gente não recebia muitas essas informações. Se eu, como professora, não recebia essas informações, os pais também não, já para se prepararem, né? Porque é aquilo que a Mônica falou. Quanto antes a gente está falando de juros compostos, quanto antes a gente se preparar, mais esse dinheiro vai acumular para o futuro. A ideia é essa. Então, nós temos aqui uma opção que seria um plano indexado, que esse plano indexado é um veículo financeiro, ele não é um investimento, esse dinheiro é um cofre, na verdade, literalmente é um cofre que você vai estar colocando, fazendo os pagamentos, ou mensais ou anuais, vai depender muito da idade da criança. A gente vai estar dando uma ideia de valores, mas cada criança é, é a. Como é que eu posso falar? A eu tô pensando em inglês, a gente design, a Ente- gente ninguém. personaliza, a gente personaliza tudo isso de acordo com a idade da criança. Então, nós vamos mostrar aqui alguns valores para vocês, mas lembrando que é desde a criança de 15 dias de idade até uma criança com uma idade mais avançada ou até mesmo um adulto, né? Então, é um cofre onde você pode estar tanto colocando dinheiro mensal quanto dinheiro anual e tem essa flexibilidade. Você tem, né, ou no mensal ou no anual, de repente a pessoa já tem já uma estratégia, né, tem já um dinheiro guardado. Às vezes os avós têm isso, né? Os avós mandam um cheque, lembra? Eu sou daquela época do cheque ainda. Os avós mandavam um cheque para os netos e os pais pegavam esse dinheiro, esse cheque e colocavam numa poupança. Então, de repente, você já tem esse dinheiro numa poupança. Então, você tem essa flexibilidade de pegar esse dinheiro já tributado e colocar aqui dentro desse cofre. Tem essa flexibilidade. Não há limites de contribuição. Então, por isso que a gente personaliza de acordo com a necessidade daquele aluno, de acordo com a idade, mas, de repente, se esse aluno já está aos 15 anos de idade, vai ter que colocar uma contribuição a mais. E, às vezes, os veículos mais famosos que a gente escuta por aí, que a gente vai estar falando ainda mais sobre isso, tem esse limite, tá? E pelo fato de ser esse cofre privado, ele também não. Ai, agora foi você que apertou? Gente, Não, está saindo sozinha, eu tô com as minhas mãos. Mercúrio está retrógrado. Mas o que acontece dentro desse cofre? Então, primeiro que tá- os fundos já foram tributados. Então, você tem esse benefício fiscal. Você não vai pagar imposto quando você depois retirar esse dinheiro. E também, ele, como eu disse, ele não é um investimento, ele não está atrelado linkado ele não está, o dinheiro não está na bolsa de valores, mas está linkado, é linked, está linkado à bolsa de valores. Então, quando a bolsa sobe, tem rendimento, quando a bolsa cai, não tem, e essa parte do slash que, se Deus quiser, o negócio vai funcionar e eu vou explicar para você. Mas uma das coisas que eu acho mais interessante no plano indexado, a flexibilidade dele de estar usando o valor acumulado para o que você quiser. Ele não é necessariamente, especificamente, somente para educação. Não é.
Então, de repente, se a criança receber uma bolsa uma bolsa de estudos, ela pode estar usando esse dinheiro acumulado para comprar um carro, que é uma coisa pessoal, né? Ou até mesmo para os livros ou outras coisas. Eu lembro uma vez, quando a gente estava fazendo essa apresentação, eu lembrei que uma vez eu conversei com uma cliente minha e ela falou assim: eu quero que os meus filhos vão para a faculdade, mas eu não quero colocar eles num dormitório e dividir, mesmo o quarto separado, eu não quero colocar os meus filhos num dormitório. Então, qual que era a estratégia desse casal? Colocar o overfund, que é colocar mais dinheiro dentro desse cofre para acumular o máximo de dinheiro possível, e ela queria comprar um apartamento próximo da faculdade para criança, 18 anos ainda é criança, para a criança ter mais segurança, não tá ficar ali. Então, assim, é uma oportunidade também. Então, como que funciona o plano indexado? Já que não é um investimento, como é que ele funciona na prática? Então, aqui eu vou estar passando aqui os valores. Vamos de uma forma diferente. Então, aqui, como que ele funciona? Se a bolsa de valores subir 10%, no plano indexado, você vai ganhar 10% de juros compostos. A bolsa caiu 10%, naquele ano, talvez vocês não estão conseguindo ver, naquele ano você não vai receber rendimento, mas você não perde. A gente chama isso, o chão é 0%. Então, você não perde o seu dinheiro que você já colocou. A bolsa caiu mais 10%, é aquilo, naquele ano você não teve rendimento, mas você não perdeu o que você já colocou. Só o fato disso acontecer, eu lembro uma vez eu estava fazendo uma apresentação até para uma americana, ela falou assim: Adriana, pode parar por aí. I'm in, ela falou para mim. Porque é isso. O que é melhor ainda, a bolsa subiu 13%, você pode ganhar até 11% de juros compostos. 11% de juros compostos hoje é maravilhoso. A bolsa caiu, igual que aconteceu em 2008, mais de 50%, você não vai perder o seu dinheiro. A bolsa subiu 10%, você vai ganhar 10%. Ou seja, tem um piso. Agora foi demais. Tem um piso que é zero, e tem, dependendo do índice, não tem teto. Se o índice for 25%, você pode ganhar 25% de juros compostos. Então, você tem essa flexibilidade e a gente vai estar ali personalizando, né, de acordo com a sua necessidade. Então, esse aqui são os resultados reais. Isso é informação pública. Vocês podem entrar no Google e procurar essas informações. Então, aqui eu tenho, nos últimos 20 anos, eu peguei o exemplo do SP500 comparado com o indexado. O SP500, se a pessoa colocar US$ 100.000, a pessoa que colocou US$ 100.000 20 anos atrás, mesmo com os altos e baixos, nós tivemos três grandes baixas em 2002, em 2008 e 2022. Foram que teve mais, foram a baixa foi realmente bem baixa mesmo. Mesmo assim, se você olhar a linha vermelha, ela sobe e desce, mas ela sobe e desce subindo. Então, realmente, investir o dinheiro na bolsa é uma estratégia boa pensando no rendimento. Mas olha a indexada, essa linha cinza, os mesmos valores, 100.000 nos próximos 20 anos, como que você não tem que recuperar o que você perdeu? A linha ela só sobe. Ou ela fica onde ela está, ou ela sobe, ela não cai. Então, se você for comparar, quem investiu na Bolsa de Valores, o dinheiro quase quadriplicou, deu 380 mil e pouco aí. Na indexada, deu mais de 400 mil, quase 5 vezes, justamente por causa disso. Então, o piso zero, isso faz uma grande diferença, principalmente pensando nos nossos filhos, na idade que eles têm. Vamos pensar aqui rapidinho. Em 2018, quem tinha dinheiro e quem tinha tempo recuperou o que perdeu.
Isso não é problema. Mas se a gente pensar para os nossos filhos, dependendo da idade, não tem muito tempo para usar esse dinheiro especificamente para a faculdade. Então, a gente não pode colocar o dinheiro num lugar vulnerável. A ideia é essa, no lugar que tenha mais ah, segurança. Tá? Adriana, depois eu respondo a tua pergunta, tá? Então tá. Quais os critérios para escolher qual a melhor estratégia para a tua família? Aqui eu coloquei algumas que eu e o Vinícius levamos em consideração para escolher a estratégia para o meu filho, tá? São elas 5, basicamente. Segurança em relação ao agente emissor. Não quero colocar meu dinheiro no lugar que vai desaparecer. Não. Benefício fiscal. Eu quero ver se esse dinheiro tem algum benefício fiscal que faça com que meu dinheiro cresça de forma diferida, ou seja, imposto diferido, eu não precise pagar imposto agora. Flexibilidade. Eu quero um produto que não seja exclusivo para a faculdade. Por quê? Meu filho, né, que é da Flórida, estava na pegada para ganhar o Bright Future. Então, quem está na Flórida já escutou esse terminho, Bright Future, tá? Ou seja, paga 100% da tuition se você atingir determinadas métricas. Então, eu precisava dessa flexibilidade. Impacto no FAFSA. Gente, para mim, eu acho que esse é o critério mais importante entre todos. Por quê? O FAFSA, para quem nunca ouviu falar, ele é um formulário que o governo federal disponibiliza normalmente a partir de 1º de outubro do ano que o seu aluno está no senhoria, tá? Então, você preenche, eles buscam o seu imposto de renda e aí você tem mais algumas perguntas que você tem que responder. E uma delas é: você tem dinheiro guardado para a faculdade? Se você tiver dinheiro, você acaba não se qualificando muitas vezes para receber mais dinheiro da própria faculdade ou do governo. Porque o mesmo documento que a gente preenche pedindo dinheiro para o governo, eu uso para pedir dinheiro. Eles já encaminham diretamente, eu já falo quais faculdades eu quero, o documento vai para a faculdade, e é com base nesse documento que as faculdades fazem o que chamam Financial Award, ou seja, qual que é o pacote financeiro que aquela faculdade está oferecendo para você. Então, no caso do Tiago, a gente tinha dinheiro separado para a faculdade, nesse produto que a Adriana comentou, que é um IUL, mas nem o governo federal e nem a faculdade tinham ciência desse dinheiro. E isso nos permitiu pleitear por mais bolsas, tá? O rendimento, é claro que eu quero que o meu dinheiro renda, não faz o mínimo sentido eu pôr na poupança, que é 0,000. Então, quem sabe, quem conhece a regra do 72 do Einstein, sabe que você tem que procurar alguma coisa 4, 5, 6% ao ano para ser legal, tá? Então, vamos lá, próximo. Então, tá. Segurança em relação ao agente emissor. Os 3 produtos, eu coloquei o Florida Prepaid porque muitos dos convidados que eu vi na lista de inscrição são aqui da Flórida, tá? A Adriana está na Geórgia, e então quem estiver na Geórgia, desconsidera essa primeira coluna, tá? Se você nunca ouviu falar, porque aí não tem, ponto, tá? Então, o Florida Prepaid, dá um cliquezinho, Adri. Aí, segurança, Florida Prepaid, ele é lastreado pelo governo do estado. Ok, cheque. 529, normalmente bancos muito fortes, estados, por exemplo, na Geórgia, eles têm um programa, eles têm um 529, que o estado da Geórgia é o garantidor. E o plano indexado, ele está embaixo de grandes seguradoras. Uma das seguradoras com as quais a gente mais trabalha, ela fez ou vai fazer esse mês 178 anos. Para vocês entenderem o quanto é isso, ele pagou sinistros para pessoas que faleceram no Titanic, e ela é mais velha do que a Estátua da Liberdade. Então, então todas elas cumprem o meu primeiro requisito, tudo bem. Benefício fiscal, vamos lá. Se Mercúrio ajudar. Aí.
O 529 é uma incógnita. Por quê? Ele, a priori, tem um benefício fiscal, que é você não é tributado nos seus ganhos, tá? Porque esse dinheiro cresce com tributação diferida, ou seja, fica para depois, até o momento que você, se você utilizar para educação, o Estado não cobra essa tributação, tá? Agora, se você não utilizar para educação e você resolver retirar esse dinheiro, você vai pagar imposto sobre o ganho financeiro, né, na alíquota que você está, e dependendo da sua alíquota, uma entrada de dinheiro a mais naquele ano te muda de alíquota, tá? E vai pagar 10% para poder retirar esse dinheiro desse produto. O plano indexado, ele tem o benefício fiscal, porque ele sempre vai ser, ele vai crescer diferido, e se você retirá-lo da maneira correta, você não paga tributação na saída. Flexibilidade, para mim, muito importante. O Florida Prepaid não é flexível, tá? Ele 100% dele é usado para educação, preferencialmente na Flórida, tá? Se você não utilizar na Flórida, quando você leva ele para outro estado, você tem uma perda muito grande, mas eu não vou entrar porque não é o foco aqui. O 529, então, também é engessado, finalidade exclusiva de educação. O plano indexado, ele é completamente flexível, como a Adriana mencionou. Eu posso deixar o dinheiro ali para pagar o graduate school. A gente brincou à tarde, deu brincadeira aí, né, Adri? Salvou. Então, a flexibilidade dele é, vamos pensar numa criança que vai fazer medicina, né? Ela tem, às vezes ela pode até ter grants, scholarships, papapá, mas a graduate school, o tempo que essa criança vai demorar para se formar e que muito provavelmente vai precisar ainda de dinheiro. E aí, quando ela se formar, ela quer montar um consultório, então eu posso usar esse dinheiro para isso, para dar um impulso na carreira do meu filho. Alguns pais costumam dar de presente quando o filho se forma ou casa. Então, várias. Eu gosto de flexibilidade. Quem me conhece sabe que eu não faço as coisas sempre do mesmo jeito, né? Então, impacto no FAFSA, o rendimento, né? O rendimento no Florida Prepay é inexistente, tá? Se você pedir a devolução do seu dinheiro, você recebe, inclusive, sem correção monetária. Então, você teria até uma perda aqui, tá? O 529 é uma interrogação, por quê? O mercado pode subir, como pode cair, né? E o plano indexado, ele para mim está ok, por quê? Porque eu tenho piso zero, né? Do chão eu não passo. E o impacto no FAFSA, o Florida Prepay e o 529 impactam negativamente no FAFSA. E o plano indexado não aparece para o FAFSA, tá? Próximo. Aí. Aí. Adriana, voltei para Adriana. Então, gente, o segredo dos pais inteligentes. Eles não sonham com algo e vai atrás de uma coisa. Escolhe um sonho e realiza esse um sonho. Pais inteligentes multiplicam seus sonhos, porque muitas vezes a gente fica naquela dúvida: ah, eu vou guardar dinheiro para colocar meus filhos na faculdade, ou eu vou guardar dinheiro para um investimento, um second mortgage, talvez eu vou alugar essa casa, esse condo na praia para Airbnb, ou eu vou guardar dinheiro para a minha aposentadoria. A gente não precisa escolher ou um ou outro. Com um plano indexado, você pode fazer os três. Tanto você pode estar ajudando os seus filhos na faculdade, quanto fazendo seus investimentos, fazendo outros tipos de investimento que você pode estar colocando na bolsa ou comprar um imóvel e não deixar de guardar para o seu futuro. Porque nós precisamos dos três.
né? Para quem é pai, a gente precisa dos três, a gente quer dar um futuro melhor para os nossos filhos. Então, como que a gente pode estar fazendo isso? Então, aqui nós temos, esses são os três cenários que eu comentei com vocês. Não se assustem pelos valores, porque isso aqui é só para vocês terem uma ideia. Porque vamos pensar nesse seguinte princípio. Vamos dizer que seus filhos não conseguiram nenhuma bolsa de estudo, não conseguiu nenhum grant e teve que fazer um student loan, como que é student Empréstimo estudantil. Hã? Empréstimo Empréstimo estudantil, estudantil. gente do céu. Teve que fazer um empréstimo estudantil. Para devolver o dinheiro do empréstimo estudantil, geralmente, né, é assim que a criança terminar a faculdade, depois dos 4 anos, depois que se graduar, começa os pagamentos de volta para o banco. E esses pagamentos variam de 10 a 15 anos. Pensando nisso, se você tivesse que pagar 10 anos de crédito estudantil, e esse valor, olha o que ele vai proporcionar. Então, um exemplo, uma criança de 5 anos de idade, uma criança mais nova, pensando em 10 anos de contribuição, o mesmo valor que você pagaria se ela tivesse 18 anos com o empréstimo estudantil. $660 por mês. Esse valor vai estar cobrindo aí, quando essa criança tiver 18 anos de idade, vai ter 98.798. E como a gente viu, é uma média mais ou menos de uma faculdade de 4 anos. Aos 22, se você deixar esse dinheiro crescendo só por mais 4 anos, foi para 124.760. Uma das estratégias que a gente pode estar fazendo, é claro, com o plano indexado, você pode sacar esse dinheiro e pagar a faculdade cash? Sim, você pode. Mas tem a cereja do bolo de você fazer esse plano indexado. Por exemplo, eu tenho 2 filhos. Meu filho tem 11, vai fazer 12 já agora em janeiro. Minha filha tem 9 anos de idade. Eles têm o plano indexado. Hoje, na minha mente, se eles não conseguirem uma bolsa de estudo, se eles não conseguirem um grant, aqui na Georgia tem o Georgia Hope. Se eles não conseguirem nada e precisar de mais de $100.000 para fazer uma faculdade simples, né, que é uma faculdade para ser médica, o valor é muito maior. Mas na escola pública, 4 anos, a média mais ou menos $100.000. Então, o que eu quero fazer com os meus filhos? Eu posso pegar um empréstimo estudantil, aquele que só vou devolver quando os meus filhos se graduarem. Então, eu tenho esse dinheiro já continua acumulando juros compostos, né? Porque é tempo, é isso que a gente precisa, né? São 3 ingredientes: o dinheiro, onde esse dinheiro está crescendo, que, como vocês viram, não tem perigo de perdas com o mercado, e podemos chegar a 11% de juros compostos ou mais, então a rentabilidade é maravilhosa. E o terceiro é tempo. A gente precisa do tempo. Muitas vezes o tempo é mais valioso. Fala isso para uma criança de 15 anos que quer ir para a faculdade aos 18. Tempo é muito valioso. Então, o que eu posso fazer com os meus filhos? Uma outra estratégia, eu pego esse dinheiro aos 18 anos, pego o dinheiro, ele começa a faculdade aos 22 anos. Um exemplo, se é esse daqui, 124 mil, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse dinheiro emprestado, eu não vou sacar. Eu posso sacar? Sim, mas eu não vou sacar. Eu quero alavancar o meu dinheiro, porque eu não quero só pagar a faculdade dos meus filhos para realizar esse sonho. Eu tenho outros sonhos que eu quero realizar. Então, eu vou pegar esse dinheiro emprestado do plano indexado deles, vou quitar o empréstimo estudantil, então vou pagar à vista, não vou pagar nenhum juros. E aí, os meus filhos, o que eles vão fazer? Quando eles se graduarem, eles vão estar trabalhando, eles mesmos podem estar colocando esse dinheiro de volta dentro do plano dele. É claro, eu posso ajudar? Posso, mas a gente ensina nossos filhos
a gerenciar o dinheiro, então é isso que eles não vão ser só herdeiros, eles vão construir gerações e gerações de riqueza na vida deles. Então, eu vou estar ensinando eles a devolver esse dinheiro. O que acontece, vamos dizer, aos 22 anos, eu tenho 124 mil, mesmo que eu peguei esse dinheiro emprestado, esse dinheiro continua ganhando os juros compostos como se eu ainda tivesse os 124 mil. Agora, imagina você ganhando 11% de juros compostos em cima de 124 mil por vários anos. Então, quando esse dinheiro devolve dentro desse cofre, a acumulação é a mesma, não muda, porque é como se o dinheiro ainda estivesse lá. Só que agora, quando eu devolvi esse dinheiro dentro desse cofre, eu tenho mais poder de renda, poder de aquisição. Eu posso pegar, fazer um outro. Meus filhos já foram para a faculdade, já estão pagando, já pagaram o que eles gastaram, né, de volta. Eu posso fazer um investimento com esse dinheiro. Eu posso pegar emprestado e comprar um apartamento na praia e alugar Airbnb. Com o aluguel do Airbnb, eu vou devolver esse dinheiro e esse dinheiro continua ganhando os juros compostos do valor original, de todo mês que eu estou colocando ali, ou anual, o que for. Ou, de repente, dentro dessa estratégia de 5 anos de idade, eu só coloquei até 10 anos. Então, nem estou colocando mais dinheiro nessa estratégia, nesse exemplo. E, e quando os pais chegarem a 65 anos de idade, tem 151 mil. Então, 151 mil pagou a faculdade, talvez pagou um carro para a criança, deu entrada em uma casa, em um apartamento, ou alguma coisa assim. Então, ele continua gerando esse dinheiro. Aos 10 anos de idade, tem menos tempo, então precisa ter uma contribuição maior. Vamos dizer $1.000 por mês, para fazer 10 anos. Ah, eu posso fazer menos e fazer 20 anos? Claro! Posso fazer menos ainda e fazer por 30 anos? Sim, ele é flexível. Ele é flexível, esse produto. Ou até mesmo o contrário. Meu filho já tem 15 anos de idade, eu posso colocar 5 mil, eu posso colocar 10 mil, porque tem certos produtos financeiros que a gente conhece, por exemplo, um Roth IRA, tem limitação anual. Esse aqui não tem. Então, de repente, aquilo, a avó já criou uma poupança para o filho, tem de repente 10 mil, eu posso começar esse plano com 10 mil? Pode, porque tem essa flexibilidade, não tem limite de contribuição. Então, aqui aos 10 anos, a criança aos 10 anos de idade, a gente também fez tempo de contribuição por 10 anos, aos 18 anos, essa criança já tem 98 mil. Aos 22, 151 mil. Aos 65, o pai que fez essa estratégia tem $263.435. Só 10 anos de contribuição. O mesmo valor que você colocaria no crédito estudantil. Para ganhar 100 mil. No final, você está ganhando, fez aí 163 mil a mais. Né? E aos 15 anos de idade, $2.000 por mês, mas apenas 5 anos de contribuição. É aquele overfund, é para, porque precisa ter acesso a essa acumulação mais cedo. Então, a gente tem que colocar mais dinheiro. Não tem como a gente comer o bolo de chocolate e querer emagrecer ao mesmo tempo. Ou é um, é o outro. Então, precisa colocar mais dinheiro no início. Então, por isso que a gente fez 5 anos. Pode ser 10 anos? Claro que pode, né? Vai depender aí dos valores que a pessoa vai estar colocando no início, para quando a criança tiver 18 anos de idade, ter 67 mil. Ah, mas você não falou que era 100 mil? Sim, mas no primeiro ano você não precisa dos 100 mil. 100 mil são para os 4 anos, a média, né? Então, no primeiro ano, tem acúmulo de dinheiro suficiente para os primeiros 2 anos. Aos 22 anos, tem 131.527. E aí, quando os pais tiverem 65 anos de idade, tem $306.838. É uma grande diferença, né? Quanto antes você fizer isso, mais tempo você tem para deixar o dinheiro trabalhar para você, ao invés de você trabalhar para o dinheiro. E enquanto isso, vai gerando mais acúmulo de dinheiro e você pode estar fazendo esses empréstimos para estar fazendo o que vocês, né? O sonho de vocês.
né? Não é só realizar os sonhos dos nossos filhos, mas nós temos os nossos sonhos. Nós queremos nos aposentar, ter uma renda passiva e viajar pelo mundo. Então, a gente não abre mão dos nossos sonhos porque a gente colocou os nossos filhos em primeiro lugar. Então, aqui, quando a família paga a faculdade à vista, que às vezes a gente já tem o dinheiro que a gente vem guardado. Nem todo mundo tem pessoas que já, desde que uma criança nasceu, começou uma poupança para a criança. E pensa assim: não, eu já tenho faculdade para os meus filhos, eu tenho o dinheiro para pagar cash. Não tem problema nenhum, isso é ótimo. Só que tem uma diferença entre gastar e alavancar. Então, se você já tem, vamos dizer, os 100 mil para essa criança ir para a faculdade, você vai pagar. Isso é ótimo, isso é uma coisa maravilhosa que a gente pode fazer para os nossos filhos. É uma bênção que a gente pode fazer isso para eles. Mas aí, os seus sonhos, você vai ter que começar do zero. Versus, se você tem esses 100 mil, você coloca numa estratégia, pega esse dinheiro emprestado, seu filho vai para a faculdade, põe esse dinheiro de volta, porque o valor de rendimento que você vai ter, você não vai ter começado do zero para você dar continuidade aos seus sonhos. É essa a diferença. O que é uma coisa melhor ainda quando eu falo de pegar esse dinheiro emprestado, não existe colateral. Por exemplo, se você vai comprar uma casa, se você ficar 2 meses sem pagar o mortgage, o que que acontece? O banco vai lá, a casa é minha agora. Se você vai comprar um carro financiado, fica 2 meses sem pagar o carro, o banco vai lá, o carro é meu agora, porque o carro, a casa, eles são colateral. Aqui é um cofre, esse é seu dinheiro. Ninguém vai pegar de volta, é o seu dinheiro. Você colocou ali para ter esse rendimento, né, que não é investimento, né, ele está ligado à bolsa, mas ele não está dentro da bolsa, então não tem esse perigo de você perder o seu dinheiro, mas ele é o seu dinheiro, você vai pegar emprestado e vai devolver quando você quiser, não precisa ser todo mês e não precisa ser de uma vez. Mônica? Estou preocupada com o seu outro horário. Meu tempo. Então, é isso. Então, o dinheiro ele continua crescendo, ele multiplica a longo prazo, mesmo aquele plano, 10 anos, mesmo que você não coloca mais, o dinheiro continua crescendo, protege a criança, protege a sua renda passiva e não descapitaliza a família. Porque se alguma coisa acontecer com você, né? E se você tem outros filhos também, e aí? Então, o filho mais novo não vai poder ir para a faculdade? Agora, dentro do plano indexado, você tem essa opção de você ah, proteger o seu dinheiro. Agora um negócio. Aí, gente do céu. Ai, Deus. Não, mas foi ótimo, Dri. Obrigada. Obrigada. A gente tinha duas perguntas no chat que eu já respondi. Eu queria agradecer demais a sua disponibilidade, Adriana, de conversar com vários dos meus pais aqui, né, dos pais das crianças que eu atendo, Sim. adolescentes, né? Falar direitinho. Então, conforme a gente prometeu, no chat está o guia de bolsas de estudos, né? Que tem algumas dicas interessantes. E, ah, e aí, a Simone vai colocar de novo o link ai, meu Deus, do site da Ah, Adriana, onde tem o calendário dela, o uhum. Insta e também o WhatsApp. Então, se alguém quiser entender como funcionaria para a sua família em específico, então pode entrar em contato com a Adriana ou É, entre em contato comigo e eu marco com a Adri para que isso. ela simule para vocês, né? O que poderia ser e a melhor estratégia. E quem Exatamente. seguir a Adriana, ela vai estar fazendo uma apresentação, que ela já está quente aqui, ela está fazendo uma apresentação, a gente chama de dinheiro do A ao Z, então vai explicar muita coisa e um pouco Uhum. mais de detalhe e com uma outra visão, tá?
Então, Mas é isso, basicamente, gente. Muito obrigada pelo tempo de vocês que vocês passaram aqui com a gente. O próximo passo é justamente esse. Cada aluno é uma estratégia diferente, com anos de contribuição diferente, com valores diferentes. E isso tudo é gratuitamente. Então, você não vai ter nenhum compromisso com a gente. O compromisso é agendar para a gente ver qual seria o melhor veículo para você colocar os seus filhos na faculdade e não deixar de realizar os seus sonhos. obrigada, Adri. Gente, qualquer dúvida, entre em contato com a gente, né? E nós vamos ter o maior prazer em auxiliá-los, tá bom? Tá Então, certo. confie com os Obrigada. filhos e com os netos. Um beijo, vou desligar aqui para você poder ir para lá, Adri. Tchau, tchau. Eu acho que eu vou só colocar de novo o endereço da onde copy, aonde a Adriana, a nova sala do Zoom que a Adriana foi. E então é isso. Um abraço a todos, muito obrigada pela presença.